Viva! Eu sou o Rui Sousa e hoje vou falar de uma situação que me afeta particularmente. É comum quando eu estou em filas as pessoas colarem-se a mim. Quando eu digo colarem-se é ficarem coladas mesmo a mim, a muito poucos centímetros de mim. Por vezes eu tenho essa percepção, às vezes tenho mesmo que olhar para trás e perceber que as pessoas estão muito próximas de mim. Eu já percebi que isto é um comportamento comum, porque as pessoas querem se despachar, não é? Normalmente porque as pessoas quando estão numa fila querem ser atendidas rapidamente, seja numa fila de aeroporto, seja numa fila de supermercado ou noutra qualquer. Realmente eu tenho essa atração, claro que poderia encontrar já aqui uma justificação do ponto de vista da numerologia, não é? Por exemplo, o facto de estar numa fase 6 quer dizer que as pessoas têm uma atração para estar junto de mim, mas quer dizer, uma coisa é junto de mim, outra coisa é coladas a mim. Então, por vezes é preciso definir esses limites. Então eu quero contar-te uma situação, para o caso disto também te acontecer, eu partilho algo que possa servir não como uma crítica às outras pessoas, porque, como é bem sabido, cada pessoa está sempre a fazer o melhor que sabe. Eu, quando me sinto afetado por isto, e as outras pessoas que por vezes não têm esta percepção do espaço, do espaço que eu ocupo, por assim dizer. Claro que também poderia falar aqui da aura e dos campos energéticos e tudo mais, mas excluindo isso tudo, e quem não tem essa noção da aura e dos campos energéticos, pura e simplesmente aproxima-se muitas das vezes sem se aperceber. Então eu queria falar sobre uma situação específica que aconteceu agora recentemente no supermercado, e também, antes de falar sobre essa situação, queria dizer que... tão bonito! Uma semente! Então vou partilhar contigo uma situação que aconteceu recentemente no supermercado, e também vou falar nisto agora porque de repente tu és uma dessas pessoas que se cola a mim, ou talvez uma pessoa que sejas afetada pela proximidade das pessoas. Então é sempre bom nós falarmos sobre isso para termos até uma percepção, porque aquilo que eu bem percebo é que quando as pessoas se aproximam de mim, aquilo que eu chamo de ficarem coladas de mim a muito poucos centímetros, as pessoas não têm essa percepção, as pessoas simplesmente querem se despachar, e por vezes quando eu chamo a atenção, há aqui uma questão, a pessoa sente que está a ser chamada a atenção e não gosta. Então o que eu venho falar é como é que eu posso dizer às pessoas que é desconfortável estarem tão junto a mim, sem criar esta sensação de que estou a criticar a pessoa, porque muitas vezes, e eu acredito nisto porque já aconteceu várias vezes, quando eu digo, olha, está colado a mim ou está em cima de mim, estar em cima de mim não é realmente a melhor forma de dizer. Ainda há pouco tempo no cinema em Leiria, vi umas raparigas que estavam na conversa e estavam, eu diria, 10 centímetros de mim, se tanto. E eu disse, olhem, desculpem lá, estão em cima de mim, mas depois percebi que estão em cima de mim não é propriamente uma expressão muito interessante, e elas depois ficaram o tempo todo, afastaram-se um pouco e começaram a gozar um bocadinho com aquela situação. Portanto, às vezes é preciso também refletir um bocadinho e pensar naquilo que vou dizer. Então, eu quero, sem mais demoras, falar desta situação que aconteceu no supermercado aqui de Orem, em que eu estava na fila, uma pessoa tinha um carrinho e o carrinho estava colado a mim, ou seja, eu na zona das ancas, eu estava a sentir já o carrinho a bater-me, mas não disse nada. Comecei a pôr as minhas compras, à medida que eu começo a colocar as compras, a pessoa aproxima-se, passa para a frente do carrinho e fica muito próxima de mim. Então o que eu optei por fazer é aquilo que às vezes eu faço, que é olhei para a pessoa assim com ar não muito contente, mas normalmente quando eu faço isso eu não consigo ser agressivo o suficiente, não consigo mostrar essa agressividade, então as pessoas nem sequer ligam. Então por vezes tenho que utilizar as palavras. Então o que eu disse a esta moça é que disse-lhe, olha, o seu carrinho estocou-me
e ela começou logo a dizer, não, o carrinho não lhe tocou e tudo mais. E depois eu disse-lhe o que estava a sentir, olha, eu estou-me a sentir desconfortável porque você está muito próxima de mim, está aqui a invadir o meu campo. E a primeira defesa dessa pessoa foi dizer, eu não estou a fazer nada de mal. E então, eu disse, ok, não está a fazer nada de mal, mas está a fazer com que eu me sinta desagradável. E a pessoa, isto depois é um crescente, a pessoa disse, mas isso é um problema seu. E quando ela disse isso, aí é que a coisa ficou um bocadinho mais tensa, porque eu disse, olha, isto tem tudo a ver consigo, porque eu estou-lhe a dizer o que é que sinto e, portanto, você ou afasta-se um bocadinho ou não. E depois surgiu-me, não sei porque é que eu disse isto, mas realmente faz sentido, se não se conseguir afastar, então quer dizer que não sabe fazer melhor. E está feito. E eu depois fiquei a pensar em tudo isto, em como esta situação foi muito desconfortável. Por um lado eu senti-me desconfortável por estar a dizer a esta pessoa para ela se afastar, quando eu sei que por um lado ela não poderia fazer melhor, mas por outro eu também preciso de definir limites, porque se está a ser desagradável para mim, eu tenho que expressar ao outro os meus limites. Quando nós expressamos ao outro os nossos limites, normalmente o outro sente-se inferior. Foi o que aconteceu com esta pessoa que ficou logo na defensiva. É normal ficar na defensiva. Eu, quando faço estes vídeos, é sempre na perspectiva de eu próprio ouvir o que é que eu estou a dizer acerca disto, eu compreender também o que é que se está a passar e também criar ferramentas também para eu digerir isto de outra forma. Então, aquilo que eu posso dizer, aquela pessoa estava a fazer o melhor e eu percebi que a melhor forma que eu tenho de resolver isto é dizer sinceramente à pessoa o que é que eu estou a sentir. Mas, quando eu digo isso, tenho que dizer com bons modos. Havia um amigo meu, ainda por acaso, ainda hoje falei com ele, o João Gaspar, que quando falava o mais brusco, ele dizia assim, muito bem, agora diga o mesmo, mas com bons modos. Pá, eu acho espetacular. Se vou falar de bons modos, vou-te falar da comunicação não violenta, que é um tipo de comunicação muito interessante, em que parece até um bocado estranho, porque nós acabamos por repetir aquilo que a pessoa está a sentir, em vez de fazermos um julgamento. Como eu ainda não sei fazer este tipo de comunicação, sei que existe, comprei um livro, mas efetivamente nunca consegui pôr em prática na totalidade, porque acho que é preciso um certo discernimento. No entanto, a forma que eu encontrei para lidar com isto é dizer realmente à pessoa o que é que eu estou a sentir. Dizê-lo com bons modos e também entrar em empatia com a pessoa. Eventualmente, se eu tiver empatia pela pessoa, muito provavelmente a pessoa também terá empatia por mim. Ou simplesmente a pessoa estava num dia desagradável e eu provavelmente fui colocar o dedo na ferida. No entanto, por vezes, e contrariamente a uma visão que eu tinha antigamente, em que eu não dizia o que pensava e anulava-me só para não criar conflitos, hoje em dia eu não tenho esta visão. Eu tenho a ideia que tenho um papel aqui no planeta, assim como todas as outras pessoas, e então quando há algo que me desagrada, eu faço a questão de dizer ou de reclamar de forma a que possam ser resolvidas as coisas. Resumindo, a melhor forma de tu pedires uma pessoa que está muito próxima de ti é falares com essa pessoa com empatia, com sinceridade, falares a partir do coração, para que a pessoa também não sinta que está a ser julgada. Por outro lado, se isto acontecer a ti, dizeres à pessoa que isso é um problema da própria pessoa, acho que é um bocadinho desagradável, no sentido em que não está a indicar o que é que a pessoa sente, está apenas a fazer um julgamento àquilo que está a acontecer. Por isso, mais uma vez, não há certo nem errado e eu repito-me imensas vezes e, portanto, eu gosto sempre de contar estas histórias que me acontecem, porque só assim é que nós podemos ter uma clareza do nosso papel na interação com os outros.
Recentemente, quando fui ao castelo, também estava lá para ser atendido e um rapaz colou-se literalmente a mim. Portanto, não é só mulheres, é homens e mulheres colam-se literalmente, e eu disse, olha, desculpe lá, isto não pode ser, é desagradável, e a pessoa pediu desculpa e disse, olha, venha aqui para o lado. Pronto, e o assunto ficou resolvido. Uma coisa muito interessante, antes de terminar este vídeo, é que ontem ou anteontem fui a Lisboa e observei que isso não acontece. Não sei se é porque os espaços onde eu andei, os centros comerciais são maiores, não sei. A verdade é que isso, eu andei no metro, andei em vários centros comerciais, estive em filas, mas não aconteceu. E agora a pergunta que se põe é, porque é que isso acontece aqui num ambiente rural, por assim dizer, porque Orem é uma cidade, mas é uma cidade pequena, e em Lisboa não acontece. Eu próprio vou-me questionar sobre o porquê disto e talvez faça um vídeo quando souber. Gratidão por assistires, até breve.